Na semana passada, né, a gente estava em Caldas, né? A gente estava num encontro de líderes e o pessoal da organização me pediu para falar a respeito da palavra disciplina. Queria conversar um pouco com vocês a respeito disso. Vou começar com essa palavra. Daniel, se você puder colocar aqui. Tem um versículo que me chama muita atenção, eu vou deixar ele aqui, deixar ele claro. Tudo bem, como levar? Quanto tempo, coisa boa. Amigo de tanto tempo, né? Coisa boa. Se você puder colocar aí, Daniel. Se quiser acompanhar na sua Bíblia também, está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Só um versículo. Eu vou deixar ele aqui porque tem 4 palavras nesse versículo aqui que eu queria chamar a atenção de vocês e depois focar na questão da disciplina. Essa parte de Apocalipse é a parte de uma carta que o próprio Jesus escreve usando as mãos, usando a pena de João para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela que é bem conhecida de todos nós, porque é aquela em que Jesus diz: eu preferia que você fosse frio ou quente, mas você é morno. E porque você é morno, eu tenho a sensação de que eu vou te vomitar. Lembram dessa parte? Uma parte forte, né? Uma parte relativamente bem conhecida da igreja, da carta dirigida à igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade, ficava num vale do rio Lico, junto com a cidade de Colossos, da carta de Colossenses, que a Michele cantou agora há pouco, e uma outra cidade chamada Hierápolis. Hierápolis era muito conhecida pela água quente, pela água termal, e Colossos era conhecido pela água fria, ambas medicinais. E aí a cidade e a igreja de Laodiceia ficava no meio, tinha que canalizar a água para lá, não tinha água, ficava num ponto mais alto, não tinha nem água quente nem água fria. Daí o contraste, olha, você não está nem lá e nem cá. Mas o fato é que Jesus diz assim: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eu queria destacar aqui: repreendo, disciplino, diligente e arrependimento. São 4 palavras aqui. As 3 primeiras, num certo sentido, são muito confusas. Eu queria destacar esse ponto aqui. À medida que o tempo passa, as palavras vão tendo uma certa dinâmica, elas vão mudando um pouco. Estou vendo o Colemar aqui, estou me lembrando, Colemar, quando um professor chegava para a gente na nossa época de faculdade lá e falava assim: eu queria que vocês lessem um livro tal e fizessem uma resenha do livro. Nossa, que agonia que era aquilo, né? Fazer uma resenha. Hoje, resenha é uma outra coisa, né? Se o professor chegar na sala de aula e falar: eu queria que vocês se reunissem em grupos para uma resenha. É outra coisa. A palavra é a mesma, mas o sentido é completamente diferente e não tem tanto tempo assim, né? A palavra disciplina, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de quem pensa nos dias do primeiro século, é muito diferente do sentido que nós usamos hoje. E esse é o ponto que eu queria conversar com vocês e desenvolver algo aqui para a gente aprender. Quando a gente diz assim hoje, eu vou chegar em casa hoje e vou disciplinar meu filho, muito provavelmente vem uma imagem na cabeça de vocês, né? Ou quando a gente diz assim, um atleta é uma pessoa extremamente disciplinada, ou fulano de tal é extremamente disciplinado. Muito provavelmente eu estou falando e vocês estão criando alguma imagem aí. Mas, na verdade, nenhum desses sentidos é o sentido da palavra disciplina no primeiro século. O melhor seria dizer assim: vou chegar em casa hoje e vou repreender meu filho. E o atleta, na verdade, não é uma pessoa, do ponto de vista bíblico, disciplinada, é uma pessoa diligente. São coisas diferentes. Está vendo por que eu coloquei o versículo aqui? Que essas palavras, elas, dentro do nosso contexto, elas se misturam. E o que seria, então, disciplina do ponto de vista bíblico? E aí, esse versículo e essa expressão de Jesus para a igreja de Laodiceia ganha mais profundidade ainda. A palavra disciplina, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, tem um sentido principal, um sentido bem significativo. A palavra disciplina tem a ver com ensino. Guarda isso. Quando Jesus diz assim, repreendo e disciplina, ele está dizendo, repreendo e ensino aqueles a quem amo. Entendem?
E aí, nesse aspecto, eu queria destacar com vocês o seguinte: a palavra disciplina, do ponto de vista bíblico, aparece muitas vezes e quase todas estão no livro de Provérbios. Então, eu vou deixar esse versículo aqui, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que vão aparecer aí. Provérbios, capítulo 1. Versículo 1. Diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Deixa eu fazer uma pausa aqui um minutinho. O escritor de provérbios é a pessoa que faz a coleta, vamos colocar assim, dos provérbios que ficaram conhecidos como provérbios de Salomão. O que são provérbios? São ditados. São a percepção do sábio de conexões invisíveis. Alguma coisa que o sábio percebe que eu faço isso, eu obtenho aquilo. Como que uma lei mesmo, semelhante à semeadura e colheita. Então, eu planto arroz, eu colho arroz. E aí o escritor de provérbios vai fazer uma coletânea desses provérbios. Nós poderíamos chamar de ditados também. O original aí, o provérbios, é Mashal. Mashal é essa leitura do sábio a respeito de coisas que de fato vão acontecer na vida se você virar uma determinada chave. Então, você abre uma porta, você sabe o que você vai encontrar lá. O sábio faz isso e coloca na boca, coloca na voz de Salomão esses provérbios que estão aí. Muitos deles são muito conhecidos. Muito bem. Aí ele diz no versículo 2, esses provérbios ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez. E aí, toda vez que a gente olhar para essa palavra disciplina, não fica misturando com diligência, não fica pensando na pessoa que é disciplinada porque tem a capacidade de repetir coisas, né? Esse é o diligente. Não. Viver com disciplina e sensatez significa viver com um coração aberto ao aprendizado. Bem, fazendo o que é justo, direito e assim por diante. E aí, lá no versículo 7, o que muita gente entende ser o principal verso do livro de Provérbios, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, olha que coisa rica. Quer dizer, então, que é possível passar por essa vida e desprezar tanto a sabedoria quanto a disciplina. Quer dizer, então, que é possível viver a vida e não considerar a sabedoria e o aprendizado. Ou seja, é possível viver uma vida e não aprender. Esse é o ponto. É possível viver 10 anos, 50 anos, 100 anos e não aprender. E não se submeter com um coração que aprende a respeito de como que é a vida. Que a vida ensina. E o próprio Deus se utiliza disso para nos ensinar. A questão é o quanto os nossos corações estão, de fato, preparados, sensíveis e abertos ao ensino. Não fica misturando disciplina como correção, com repreensão, com castigo. Não, disciplina tem a ver com aprendizado. Total aprendizado. E aí, o versículo próximo aí diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, talvez não seja tão simples para a maioria. O livro de Provérbios, então, vai trazer vários ditados, vários provérbios. Tudo bem. Só que nos primeiros capítulos, o escritor de Provérbios faz como que uma peça de teatro. Ele desenha uma imagem muito interessante, que é um pai conversando com um filho a respeito de duas mulheres. Porque o oriental desses dias personificava conceitos abstratos em pessoas. Então, quando o salmista diz assim, quando Davi diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A imagem do oriental é como se duas pessoas, para ser mais específico, duas mulheres, o seguissem, a bondade e a misericórdia. Há uma técnica bem oriental, bem dos dias do Antigo Oriente Próximo, que era a de personificar, em especial em mulheres, conceitos que são abstratos. Então, o profeta Zacarias, por exemplo, num determinado momento,
personifica a perversidade numa mulher que fica dentro de um determinado lugar fechado. Muito bem, voltando aqui ao livro de Provérbios. Daqui, desse primeiro capítulo até mais ou menos o capítulo 9, um pai conversa com um filho a respeito de duas mulheres. Quais são essas duas mulheres? A insensatez e a sabedoria. Duas oposições. Ele vai falar: meu filho, presta atenção no que a sabedoria diz. Meu filho, presta bem atenção a respeito do que a insensatez está fazendo. E aí há um teatro, onde ele se coloca, inclusive, numa janela e diz: olha, está vendo? Olha o que a insensatez está gritando. E olha o que a sabedoria, a mulher sabedoria está gritando. E vai. E esse é o início do livro de Provérbios. Vale a pena depois vocês olharem com mais cuidado. Mas aí, eu vou com vocês lá para o capítulo 3, para um verso só. E aí eu queria que você percebesse a semelhança em relação a esse que está aqui. Capítulo 3 diz assim: meu filho, então pensa nisso, um pai conversando com o filho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Meu filho, não despreze o ensino do Senhor Deus, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Então, no fundo, lá em Apocalipse, Jesus está se utilizando de um texto, de uma expressão que está aqui em Provérbios. Um pai conversando com o filho e dizendo: meu filho, presta bem atenção no ensino, na disciplina do Senhor. Esse é o ponto. Por quê? Porque o Senhor só disciplina a quem ama. Ele só ensina aqueles a quem Ele ama. Então perceba, se você se enxerga na vida como quem está sendo disciplinado pelo Senhor, como quem está sendo ensinado pelo Senhor, saiba que isso está acontecendo porque Ele o ama. Assim como um pai ama um filho. E o pai que ama o filho ensina, educa, disciplina, exatamente porque ama. Entenderam? E aí eu queria me utilizar de um exemplo. Essa semana, conversando com alguns amigos, e ficou muito claro para mim esse exemplo típico do pai ensinando um filho. Eu vou tocar numa história que é extremamente conhecida de todo mundo aqui, que é a história de Jó. Tenho absoluta certeza que todo mundo conhece essa história. Uma história conhecida, aliás, inclusive fora do contexto cristão, do contexto judaico. A história de Jó é muito conhecida. Os psicólogos analisam essa história. Jung tem um livro específico a respeito dessa história. Resposta a Jó. É o livro de Jung falando a respeito disso. Peças de teatro, filmes. Então a história de Jó é muito conhecida. Mesmo sendo muito conhecida, mesmo assim, eu queria te convidar para abrir em Jó, capítulo 1. Porque a história é conhecida, mas é a palavra. E aí eu queria que você prestasse atenção junto comigo, lá em Jó, capítulo 1, no que está escrito ali para a gente começar algumas coisas. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Uz, para quem não sabe, está fora do universo judaico. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, por incrível que pareça, mais antigo que Gênesis, é um livro extremamente antigo. Jó vivia numa terra afastada ali do povo de Israel, a terra de Uz. Segundo o texto, era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Bom, esse era o jeito antigo de falar a respeito de um homem rico. Que a riqueza naquela época não era guardada em banco. O homem caminhava com a sua riqueza bem à vista de todo mundo. E essa riqueza era expressa através de servos, através de escravos, através de animais e assim por diante. Mas o fato é o seguinte, versículo 4. Os filhos de Jó costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois Jó pensava: talvez os meus filhos lá no íntimo tenham pecado. Esse é o início do livro. E esse é o Jó do início dessa história.
não é o Jó do final dessa história. O Jó do início dessa história tinha um raciocínio assim: bom, meus filhos fizeram uma festa, passaram a noite tomando vinho, fizeram um banquete lá, vai que alguém tenha cometido algum erro. Não sei, vamos fazer o seguinte: eu acordo de madrugada e ofereço um animal em holocausto. Vou lá e ofereço alguma coisa, porque vai que algum deles tenha pecado e Deus fica nervoso e alguma coisa de ruim acontece. Então deixa eu já me organizar aqui e oferecer a Deus um sacrifício. Holocausto é holocausto, todo queimado. Então pega um animal e queima ele por completo no altar. Muito bem. Então Jó ia lá e queimava aquilo sobre o altar, como quem diz: bom, não sei se aconteceu alguma coisa de errado, não sei o que aconteceu, se alguém deu alguma bobeira, falou alguma coisa errada lá nesses banquetes. Então, para garantir, já vou oferecer a Deus aqui um sacrifício, que é para ele não ficar nervoso. Entenderam? Esse é o raciocínio humano, natural, de todas as épocas. Naturalmente, o ser humano pensa dessa forma. E nós estamos falando de um cara que é gente boa. Ele é íntegro, é justo, como o texto diz. Jó era daqueles que ficava sentado à porta da cidade, fazia parte do conselho da cidade de Uz, aconselhando os jovens. Jó era generoso, ele não tinha dificuldade de compartilhar muito da sua riqueza com as pessoas que tinham dificuldade. Ele era um homem bom, como o texto está dizendo. Mas independente dele ser bom, ele tinha um raciocínio. O raciocínio de quem faz algo para Deus, ou para obter algo de Deus, ou pelo menos para ficar livre de alguma coisa que Deus possa fazer com ele. Essa é uma expressão antiga, bem antiga, que é aplacar. Essa é uma expressão que aparece de uma forma geral em todas as religiões. As pessoas oferecem ao divino, as pessoas oferecem à divindade ou aos deuses alguma coisa, para que Deus abençoe. Mas pelo menos, se ele não for me abençoar, pelo menos que ele não me atrapalhe nos meus projetos. É sempre assim. Esse é um raciocínio humano. Esse é o raciocínio do Jó no início dessa história. E aí começa o que nós já sabemos. Assim como um pai ama e educa, disciplina e ensina um filho, Jó vai passar por um processo de aprendizado. Duro, bem duro. Tenho absoluta certeza que nenhum de nós gostaria de passar pelo que Jó passou. Ele perde absolutamente tudo, inclusive a saúde. Absolutamente tudo. Inclusive, não tem saúde mais. Ele perde tudo que ele tinha. Graças a Deus, ele não perde os amigos. Os amigos dele ficam sabendo o que está acontecendo e saem de 3 regiões diferentes do Oriente. 3 amigos se reúnem. Vamos encontrar? Vamos. Encontrando um determinado lugar. Vamos lá visitar Jó? Vamos. Na hora que eles chegam e veem Jó de longe, eles começam a chorar. A tristeza era enorme por ver naquilo que Jó tinha se transformado. E ficam 7 dias em silêncio na casa de Jó, chorando. Como quem vive o luto de um homem vivo. Os 3 amigos. E aí Jó começa a falar. Quando Jó começa a falar, ele começa a dizer: eu não queria ter nascido. Na verdade, se eu tivesse sido abortado quando a minha mãe deu à luz, teria sido melhor. E aí os amigos começam a colocar para Jó: olha, Jó, não é bem assim. Seu raciocínio está equivocado. E aí são capítulos e mais capítulos de forma poética, os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, conversando com ele a respeito desse raciocínio. Olha, alguma coisa de errado você fez, porque eu nunca vi um justo passar pelo que você está passando. Só que tem um detalhe: nem Jó, nem os amigos dele têm a mesma visão da história que nós temos. Por quê? Porque nós, nessa história, sabemos do seguinte: certo dia, se você quiser acompanhar aí junto comigo, capítulo 1 ainda, certo dia, num outro lugar, numa outra dimensão completamente diferente, o Senhor, versículo 6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e o acusador, e Satanás, estava lá no meio deles. O Senhor disse a Satanás, disse ao acusador: de onde você veio? Ele respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Bem, aí disse o Senhor a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó, presta atenção nisso, será que Jó não tem razões para temer
a Deus. Esse é o raciocínio. O raciocínio do diabo e o raciocínio dos homens. Como quem age com Deus da mesma forma que reage, como se nós fôssemos ação e reação. Esse é o ponto. E aí essa história se passa num outro universo. Detalhe, Jó nunca soube disso. Nós é que sabemos. Porque nós temos a chance de olhar para essa história de dois lugares. Nós nos colocamos numa posição privilegiada, que o autor do livro nos permite fazer isso, como quem acompanha a história da terra e como quem acompanha a história do céu. Mas Jó não. Jó nunca teve esse visual. Jó simplesmente está vendo as coisas acontecendo com ele e não está entendendo absolutamente nada. E detalhe, Deus não explica. Em momento algum, Deus para e fala assim: Jó, vou te explicar o que estava acontecendo. Um dia eu estava lá no céu e o diabo apareceu lá e me encheu o saco tanto que eu comecei a pegar no seu pé. Teve isso. E a gente vai lendo a história e fica parecendo até que é o próprio Satanás que está dando um jeitinho de enganar a Deus, como se não fosse um pai que disciplina um filho porque o ama. Entenderam? E aí Jó vai conversando, e os amigos também, um de cá, de lá, uma dialética, argumentos e contra-argumentos muito grandes, até que aparece um menino nessa história. Ninguém sabe de onde. Porque a história começa com 3 amigos. Aí lá no final do livro aparece um menino. Depois que esse menino fala, só Deus fala. Até aqui, um amigo de Jó falava na sequência e ficava argumento e contra-argumento. Mas aí aparece o menino, Eliú. Fala assim: olha, eu estou ouvindo vocês conversarem, fiquei calado até agora porque eu sou o mais novo, mas eu vou abrir minha boca porque eu estou parecendo um odre novo com vinho por dentro. Eu estou a ponto de estourar. Então eu preciso falar alguma coisa. Aí ele diz assim: olha para as nuvens. Vou até ler para vocês aqui. Ele diz assim, ele diz, capítulo, se você quiser, capítulo 33. O menino diz assim, Eliú, 35. Desejo responder a você, Jó, e aos seus amigos que estão com você. Olhe para o céu e veja. Mire as nuvens tão elevadas. Então, Jó, você, seus amigos, olha para o céu. Olha as nuvens. Está vendo as nuvens? Tudo bem. Se você pecar, se você cometer algum erro, no que isso afeta as nuvens? Entenderam a pergunta? Nuvem no Antigo Testamento, nuvem para esse povo, orvalho, chuva, relâmpago, sempre foi símbolo da presença de Deus. E esse é um livro poético, trabalha símbolos. Então, o menino Eliú, ele fala assim: olha para as nuvens. Imagina você fazendo uma coisa de errado. O que acontece com as nuvens? Nada, né? Se você fizer algo de certo, o que acontece com as nuvens? Nada, né? E aí ele continua. Se você pecar, em que isso afetará as nuvens? Se os seus pecados forem muitos, o que isso fará? Se você for justo, o que lhe dará? O que as nuvens vão te dar se você é um homem justo? O que você receberá da sua mão? Aí ele diz: a sua impiedade, os seus erros, só afetam aos homens, os seus semelhantes. A sua justiça, aos filhos dos homens. Os seus erros afetam, não as nuvens, não a Deus. Afeta aos homens. O que você faz de certo, também não afeta a Deus. Afeta aos homens que estão ao seu redor. O que de certo e de errado nós fazemos, o que de bom e o que de mal a gente faz, de fato, traz consequências para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas para Deus não. Porque Deus, Criador, não age a partir daquilo que nós fazemos de certo e de errado. Porque senão ele seria corrupto. Aleluia. Se por acaso Deus agisse a partir dos sacrifícios que Jó fazia, ora, então era só fazer um sacrifício, Deus age. Esse é o raciocínio humano. E aí o amigo dele, o Eliú, fala assim: Jó, olha para as nuvens e pense em Deus. O que você pode fazer para afetar as nuvens? E aí ele termina, e eu já termino, já te passo, termina dizendo o seguinte: as nuvens, no final das contas, são para uma coisa. As nuvens são para
de alguma forma, ensinar aos homens. Próximo capítulo. As nuvens estão lá, ora, para abençoar, trazendo colheita e tudo mais, ora para disciplinar no sentido de ensinar. Por quê? Porque é o próprio Deus amando, disciplinando. Não como quem castiga, mas como quem orienta. Só que é possível passar pela vida e não aprender. É possível passar pela vida e não captar aquilo que o Deus Pai, que ama e ensina, está nos ensinando. A cada um de nós. No caso de Jó, ele termina essa história, como nós sabemos, de forma completamente diferente. Ele não é o mesmo. Mesmo sem não ter entendido, mesmo não tendo entendido, Jó não é o mesmo. E Jó chega naquele estágio em que ele diz o seguinte: não interessa mais entender, interessa agora conhecer. Eu não entendi nada, mas agora eu conheço a Deus. Eu posso dizer, inclusive, que os meus olhos estão te vendo. Antes eu só te conhecia porque alguém tinha me falado. Antes eu te conhecia como quem sempre conhece. Antes eu te conhecia do tipo, ofereço um sacrifício a Deus e Ele de alguma forma me abençoa. Agora não. Agora eu entendi quem é o Criador. Agora eu entendi que Ele se relaciona comigo como um pai se relaciona com um filho. E Ele me disciplina não como quem me castiga, mas como quem me orienta. Porque o grande desafio da orientação, da disciplina, segundo a Bíblia, é o seguinte: não é numa escola, não é numa sala de aula. É aquele que se propõe a caminhar com, daí a expressão discípulo. Discípulo é aquele que caminha com o mestre. E o aprendizado, do ponto de vista de escola, é algo muito recente na nossa história. Nos dias de Jesus, o ensino e o discípulo, ou seja, aquele que se propunha à disciplina e ao ensino, era aquele que falava assim: vou andar com o Senhor. Esse é o ensino. Então, meu convite é esse: ande com o seu Deus e Pai, com um coração pronto ao aprendizado, porque Ele está ensinando. Mas é possível passar pela vida e não aprender. Família, essa semana eu tive uma semana bem atípica. E é exatamente sobre isso que o Cláudio trouxe para nós. Eu gostaria de repartir um pouco o que está no meu coração. No final da história de Jó, então, a gente pôde ouvir essa grande declaração, que é o meu grande desejo, sempre que eu tenho possibilidade de repartir. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É possível você estar aqui agora de manhã e conectado com seu celular e totalmente à parte do que está sendo ensinado aqui. É possível, sabia? O Espírito Santo te atrai, alguém te convida, você fica com vontade de vir à igreja. Chega aqui, alguma coisa acontece com a sua alma e ela te sequestra para outra dimensão, senão aquilo que o Espírito Santo quer te ensinar, é me ensinar. É muito interessante que nessa trajetória de Jó, a gente viu céus e terras sendo movimentados para que Jó pudesse permanecer no centro da vontade de Deus. E é isso que eu sinto na minha vida diariamente. Quero contar duas experiências que eu tive com o Senhor nessa semana. Pude levar a Isabel, veio passar um dia conosco, veio para se consultar. Isabel, nossa filha caçula, está grávida. O médico cuida dela, daqui. E aí o Ronaldo disse: minha sogra, eu posso deixar a Isabel aqui, porque eu tenho uma dó dela acordar às 6 horas da manhã. Claro, dificuldade de você deixar a Isabel aqui. Para mim, eu tenho uma dificuldade de ficar com ela. Só quem é mãe sabe o que eu estou falando. Então, o Ronaldo deixou a Isabel e eu fui levar a Isabel em Anápolis. Na volta, ali perto de Teresópolis, eu avistei um casal de idosos, um saco enorme de uma mercadoria pedindo carona. Eu confesso que eu passei e falei: ah, não, carona não. Mas o Espírito Santo me disse: não perca a oportunidade. Eu parei o carro, com muita dificuldade, dando ré, devagarzinho, dando ré. Pessoa que já tem uma certa limitação para dirigir de ré.
Mas cheguei lá naquele casal. Eu abri a porta, eles entraram, felizes, alegres. Até parece que não estava pedindo carona às 2h30 da tarde. Solão, acende. Vocês aceitam uma aguinha? Hã? Falei, então, onde vocês estão vindo? Que falta de juízo, hora dessa, aqui nessa estrada. E eles foram me relatar que eles são ambulantes, vendem nos faróis pano de prato e tapete. E eles estavam vindo alegremente de uma grande compra. Eles puderam descobrir e conseguiram comprar 30 centavos a menos a mercadoria que eles tinham para essa semana. Eu já fiquei assim, Deus, o Senhor vai me bater demais. Eu vou apanhar demais, Senhor, agora. E o Senhor foi traduzir aquela alegria, aquele ânimo. E eu perguntando algumas coisas, tudo que o Senhor queria falar comigo era o seguinte: eu sou o senhor de uma história. Aquele casal era irmãos, congregam na Assembleia de Deus. E eu fiquei pensando, Pai, qual é a diferença deles para comigo? Eles te amam do mesmo jeito. Por que esse casal tem que estar nessa condição, pegando carona, economizando centavos, se alegrando por 30 centavos que eles iam ganhar mais, porque fizeram uma compra? E Deus, mais uma vez, eu escolho as coisas loucas desse mundo para confirmar as minhas sabedorias. Eu parei o carro em Teresópolis. Falei, vocês querem lanchar comigo? Não, irmã, eu tenho que chegar. Mas vamos lanchar, vamos tomar um suco aqui. Eu querendo ficar mais com ele. Não, irmãs, eu não posso. Eu tenho que chegar. Meu filho mais velho acabou de sair do sanatório. Ele tem que tomar um remédio às 3h da tarde. Nós já estamos atrasados. Ele nem comeu hoje. Estava difícil para minhas emoções. Complicou mais um pouquinho. Eu falei, Deus, ou eu não estou entendendo, ou eu não estou tomando 10 da disciplina que o Senhor está me ensinando nesses 40 anos que eu ando com o Senhor. Mas, na verdade, sim, irmãos, o Senhor nos ensina, mas Ele também nos diz, guarda o seu coração na minha instrução. Eu e você temos um coração extremamente corrupto. Como pedagogo, eu aprendi na faculdade que o conhecimento ele tem 2 momentos de acontecer na sua vida. Ele vai primeiro para a sua capacidade cognitiva, depois ele desce para o seu coração e é ali que ele sedimenta. Então, todo educador precisa buscar formas de levar o seu aluno daquele lugar que ele tem contato com o objeto de conhecimento para o coração, porque é aqui no coração que aquele conhecimento é sedimentado e ele vai fazer conexões afetivas e emocionais e vai se dedicar a não só viver aquele conteúdo, como repassar aquele conteúdo. Entendeu? Me fiz entender, Cláudia? Vocês entenderam o que eu quero ministrar nessa manhã? Muitas vezes a gente está diante de palavras de muita sabedoria. E aquilo cai, às vezes, no primeiro momento, no seu entendimento, mas as suas distrações não te deixam aquele conhecimento cair no seu coração para sedimentar aquilo que a disciplina do Deus Altíssimo quer concluir na nossa vida. É de nos fazer tradutores de quem Ele é. Quando Deus me escolheu, escolheu você. Quando Ele pensou criar a humanidade, Ele disse, farei algo que me traduza. Na sua trajetória, você tem que ter isso claro. Eu tenho traduzido quem Deus é. Eu tenho sido o que Deus pensou para mim. Eu tenho efetivamente me disciplinado e dedicado a essa disciplina para que hoje eu possa traduzir o que Deus é, independente das coisas desse mundo. E foi sobre isso que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Aí eu disse para aquele casal, então vou levar vocês onde vocês moram. Eles falaram, pode parar aqui, a gente mora aqui pertinho, onde vocês moram? Irmãos, da onde eles falaram para me parar, que era pertinho, aonde eles moram, era mais
30 quarteirões no mínimo. Eu falei, Deus, será que eu não estou sabendo medir? Eu estou perdendo a noção, porque a gente anda de avião, de carro, de ar-condicionado. Será que eu estou perdendo a sensibilidade? Será que eu acho que 30 quarteirões hoje é uma coisa muito grande e o irmão está falando que é pertinho? Onde é que eu estou perdendo a conexão? Senhor, fala comigo. Irmãos, eu tive a experiência de tamanha frustração comigo que eu pensei que eu não ia dar conta de chegar em Goiânia. Mas como Deus está nos edificando em todo o tempo, e para cada um há um tempo e uma forma, Ele sempre vai mover céus e terras para me alcançar e te alcançar. Cheguei lá, eles desceram, queria que eu tomasse um café. Falei, eu não vou descer não. Aí ele falou, não, eu queria que você conhecesse meu filho e você orasse comigo, com meu filho. Eu falei, agora isso eu tenho que fazer. Eu desci, nós fomos orar com esse filho totalmente inapto, socialmente, babando, topado, e aquela mulher valente, só declarar, nada ou coisa alguma vai impedir os planos do Senhor para o Adailson. Nada ou coisa alguma vai impedir os planos do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Saí de lá leve com essa palavra, mas saí de lá com uma convicção. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo-vos, alegrai-vos. A alegria pertence àqueles que cuidam do espírito, não da carne. Aquela mulher tem grandes tarefas na carne, mas certamente ela se dedica ao espírito mais do que às tarefas da carne. Por isso ela pode pegar carona, por isso ela se alega com 30 centavos que ela vai ganhar mais, e por isso que ela disse na sua oração para mim ouvir, nada ou coisa alguma vai impedir os planos do Senhor. Continuei a minha viagem para chegar em casa, e quase chegando aqui em Goiânia, eu fui acometida com um grande susto. Eu vim dirigindo e eu sou muito cautelosa. Para quem não sabe, eu já fui até motorista de caminhão. Eu já tirei carteira de caminhão e já dirigi caminhão. Se eu tenho uma coisa que a gente aprende quando vai tirar a carteira de caminhão, é que segundos de distração você pode perder uma carga. Então eu tenho uma direção muito habilidosa e eu tenho uma direção que presta muita atenção, especialmente ao retrovisor. E eu vinha percebendo um carro fazendo algumas manobras assim, eu falei, ou ele está bêbado ou ele está dormindo, ou ele está bêbado ou ele está dormindo. E eu fiquei ali naquela peleja. Pensei em parar para deixar ele passar. Eu falei, eu posso às vezes tentar ajudar, acordá-lo, sei lá, ou lembrar ele que ele está no trânsito. Mas não deu tempo. Ele veio com uma alta velocidade e me pegou na minha lateral. Foi tentar me ultrapassar e me pegou na lateral. E eu, graças a Deus, estava firme no volante. E ele também não capotou e nem eu capotei, porque era suficiente para acontecer um capotamento. E já para esse carro na frente, apavorado, desce um jovem lindo, vestido com seu uniforme da Escola de Medicina da Uni Evangélica. Veio correndo para o meu encontro. Eu parei, fiquei olhando ele. Veio correndo. Eu ainda fiquei gritando, sai da pista, sai da pista. Ele passou para o outro lado. Com a voz trêmula, ele, meu Deus, eu estava dormindo, eu bati na senhora, me perdoa, meu Deus, eu estava dormindo. Eu falei, entra aí, senta aí, sai dessa bagunça. Ele, não, me dá o telefone da senhora. E ele prontamente quis me garantir que eu não teria prejuízo. E eu imediatamente queria abraçar aquele menino e beijar aquele menino e dizer, graças a Deus que o seu sono não te levou fora de hora. Senta aqui, João Gabriel, que eu li assim. E ele entrou, eu falei, toma uma aguinha aqui, ele tomou água. E a gente, a partir daquele momento, a gente está conversando todos os dias. E o João Gabriel não veio hoje porque ele está de plantão. Mas eu falei, João Gabriel, vou te falar uma coisa, esse susto todo que você passou em mim,
E esse prejuízo que você vai dar para o seu seguro, para o seu pai, para sua mãe, valer para te conhecer e para mim ouvir suas histórias, já está lindo demais, não é? Vamos potencializar essa relação. Começou mal, mas vamos continuar. Muito prazer, meu nome é Lana. E ele, muito prazer, meu nome é Gabriel, João Gabriel. E a gente está conversando. Mas eu contei tudo isso para te dizer que foi uma semana que Deus me chacoalhou sobre o que eu tenho feito com a disciplina que o Senhor tem guardado para mim. O que eu tenho feito? O que você tem feito? A gente está se preparando, assim como o Provérbios é o livro, supostamente, a gente tem certeza que foi Salomão, né, que coletou. As frases são dele. Claro que ele deve ter pago alguém que tinha uma letra bonita, uma tinta boa para escrever, e ele foi ditando. Mas, supostamente, também, livro de Eclesiastes é um livro que a gente tem quase a certeza também que é Salomão que ditou. Assim como o livro de Provérbios traz vida, o livro de Eclesiastes aponta a morte, a falência. Falência da humanidade. Eu estou estudando, porque a gente vai ministrar nesse próximo final de semana para o nosso encontro de mulheres em Tuiutaba. Vai ter lá o privilégio. Olha que coisa mais linda. Deus não dá uma agenda só para encontrar as mulheres, para a gente falar de disciplinas espirituais. E tem um versículo que diz assim: há tempo para todo o propósito do Senhor debaixo da terra. E nesse versículo a gente encontra a condição do tempo e o propósito de Deus vai se cumprir. Mas é nesse tempo que se chama hoje, eu pude de novo refazer os meus votos do Senhor na quarta-feira, dizendo: Senhor, eu não consigo compreender como eu não compreendo essa trajetória desses irmãos que eu conheci essa semana. Parece que é muito pesado um casal dessa idade ter um filho e tendo que ir para o sinal. Que país é esse? Eu quase voltei lá na minha adolescência rebelde. Que país é esse? Mas eu falei, independente do país, do governo, da situação, eu faço parte, aquele casal faz parte de um reino que não pode ser abalado. E nesse reino não é dinheiro, não é suprimento, não é nada, mas é a presença do Senhor que faz diferença na nossa vida. E eu pude, então, refazer os meus votos. Eu queria te convidar a você fazer isso nessa manhã. Porque uma das respostas que Jó deu para os seus amigos, porque chegou uma hora que aquela conversa ficou ruim dos amigos com Jó. Jó ouviu muita coisa. Jó ouviu, inclusive, da sua amada esposa dizendo: por que você não rompe com esse Deus aí, ó, que você faz tudo direitinho para ele? E rompe isso daí. Jó permaneceu firme, dizendo: eu quero essa disciplina para minha vida. Eu quero te convidar nessa manhã para você refazer como eu fiz. Na quarta-feira, eram umas 18 horas, eu ajoelhei no meu quarto e eu disse: Senhor, eu refaço em voz audível para o inferno ouvir. Eu não rejeito a sua disciplina. Eu amo a sua disciplina. Sabe o que Deus quer ouvir e o inferno quer ouvir? Seu coração. O inferno quer saber se você tem dúvida. Mas essa manhã eu quero te dizer. E aí, estou estudando o livro de Atos, a carta de a gente passa ali no capítulo 6, 7, eu queria te deixar isso como tarefa de casa. Vai ali, capítulo 6, no capítulo 7. Quando os apóstolos têm a necessidade de escolher 7 homens para continuar cuidando dos órfãos e das viúvas, porque eles tinham se dedicar à oração e ao ensino, na lista aparece Estevão. E a palavra de Deus diz que Estevão era um homem íntegro, cheio do Espírito Santo. E no capítulo 7, quando Estevão teve que se defender daqueles que estavam
o acusando. A palavra de Deus diz ali no final do versículo 6, que aqueles homens todos que estavam naqueles julgamentos, vendo Estevão, aquele homem pleno, cheio do Espírito Santo, ser julgado, foram capazes de reconhecer no semblante de Estevão que ele era parecido com um anjo e um homem cheio do Espírito Santo. Mas mesmo assim, eles continuaram e apredejaram Estevão. Mas nessa manhã eu quero falar para homens e mulheres que entenderam que para cada ciclo de escravidão da humanidade, o Senhor levanta homens e mulheres para se tornarem libertadores de mentes e de coração. Meu irmão, você está lá na sua casa, minha irmã, você está lá na sua casa, diante de tudo que você está enfrentando, é porque Deus conta que você conheça a disciplina dele e se levante para ser uma libertadora, um libertador. Deus não quer suas murmurações, Deus quer a palavra de vida eterna que pode ser proferida por você. E Estevão foi esse homem que trouxe libertação. E no capítulo 7, Estevão usa uma estratégia maravilhosa, é relatada ali. Quando aqueles homens julgavam ele, perguntavam para ele, ele começava a contar as histórias escritas do livro de Isaías, para ver se pelo menos no final ali alguém se convertia. Alguém se arrependia. Quais são as histórias que você conta lá na sua casa? Quais são as palavras que você lembra lá no enfrentamento do seu dia a dia? Porque para tempos de escravidão, Deus levanta libertadores. E eu sei que Deus me levantou. Não só na minha família, não só através do meu ministério, não só no meio dos meus amigos, para ser liberta e para libertar. Eu não quero ser alguém que condene. Você, né, Cláudia? Então, nessa manhã, eu queria te fazer esse apelo. Foi para esse momento que Deus te fez. Foi para essa hora. Foi para essa história, bonita ou feia, foi para estes desafios que o Senhor te fez. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Queria pedir para a Michele cantar o segundo cântico. Você fecha os seus olhos, porque o segundo cântico traduz bem o que está no meu espírito nessa manhã. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Senhor, nessa manhã eu quero te exaltar, te bendizer pela palavra revelada em Cristo Jesus. E nós te recebemos nessa manhã. Nós te ouvimos nessa manhã. Não há lugar para medo, não há lugar para confusão, para dissensão da tua palavra.
Nós somos o corpo de Cristo. Ninguém pode nos separar desse amor. Mas nessa manhã nós queremos declarar que seja um tempo onde nós possamos mais uma vez declarar a nossa aliança, ressignificar mais uma vez a nossa confissão de fé. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Efetua a tua vontade na minha vida e na vida dos meus irmãos. Seja feita na terra como é feita no céu a tua vontade. Tira-nos da preguiça, nos livra da preguiça, Senhor. Tira-nos muitas vezes daqueles sentimentos de medo. Senhor, nós queremos amar, nós queremos ser o povo que declara, como aquele menino declarou nos dias de Jó. Tudo que fazemos não altera a nuvem, a graça, mas nós queremos traduzir essa graça. Nós queremos ser anunciantes dessa graça. Irmãos e irmãs, e se você tem sentido que a sua vida está presa em alguma coisa e que você não tem desfrutado da liberdade do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo, se dedique essa semana. Ore, leia, confesse. A palavra de Deus diz que nós somos curados quando nós confessamos. Procure um amigo, procure uma amiga, procure os pastores e confesse. Mas bom mesmo é você se ajoelhar lá no seu quarto, sozinha, você e Deus, e dizer: isso, Senhor, é isso. Então agora, meu Deus, eu te peço que a paz do Senhor Jesus esteja guardando a nossa mente e o nosso coração até a consumação de todas as coisas, no nome de Jesus. Família, eu queria te lembrar, coloca o QR Code aí da conta. Aqui a gente tem o hábito de repartir a oportunidade de você nos ajudar a pagar a pizza. Aqui oferta leva tanto nome, menos de oferta, né? Pagar a pizza, pagar as despesas. Mas eu quero falar nessa manhã, se você pode fazer isso e sente que o Espírito quer que você faça, acesse o nosso QR Code lá. Nós estamos precisando. Nós temos alvos, nós temos desafios. Especialmente nessa semana, final de mês, todo mundo sabe o que significa isso lá na sua casa. E não é diferente aqui na igreja, e nem no escritório, e nem nas nossas demandas. Então eu quero te dar essa oportunidade, antes de você ir embora, e relembrando a nossa agenda, para a gente falar um pouquinho mais sobre o luto. Amém? Mais alguma coisa, Cláudio? Certo? Então, um convite aqui para os homens de negócios, homens que querem estar participando com a gente do projeto do Fio do Bigode. Tá bom, né, Thiago? A gente tem um grupo, Marcelo. Vem cá, Marcelo, você acha que vai falar melhor que eu. Convidar a turma para segunda-feira, ainda cabe mais gente lá, né? Ainda tem um pouco de vaga lá. O Fio do Bigode. Bom dia, gente. Bom dia. O Fio do Bigode é para um dar apoio para o outro. Eu já estou precisando dar apoio, que a coluna está ruim aqui, está meio travada. A gente iniciou um movimento aqui. Na verdade, nós pivotamos o Café com Amigos aqui para ter um momento entre amigos e homens, porque a gente está entendendo que a gente está precisando mais de ajuda do que as mulheres. As mulheres estão mais bem resolvidas que nós, né? Bem, irmãs? Não vou olhar para minha esposa aí, porque ela vai confirmar com certeza que ela está mais bem resolvida que eu. Então é nesse sentido, é nesse espírito de que, entendendo que no ajuntamento a gente consegue encontrar força, respostas para muitas das nossas dores, muitos dos nossos desafios, que a gente trouxe aí o Fio do Bigode. Quem é da época aí dessa expressão? Não precisa assinar nada comigo não, comigo no Fio do Bigode. Quem entende esse contexto aqui no Fio do Bigode? Vocês concordam que a nossa sociedade, que nós estamos precisando disso? De honrar a palavra empenhada? Honrar a palavra que a gente empenhou com as nossas mulheres, quando a gente falou que
até que a morte o separe. Ser leal nos nossos negócios. Então é sobre isso o Fio do Bigode. Então, para você que é homem, esteja conosco. Para você que é mulher, não deixe o seu marido almoçar na sua casa na próxima segunda-feira. Mande ele lá para Nativas. A gente não deu tempo aí de gerar o QR Code, mas depois você procura o Tiagão ali, a gente, o Rony, que a gente vai te incluir no grupo de WhatsApp, no Fio do Bigode, que vai ser um almoço de meio-dia até as 14 horas, para ter um momento entre homens ali. Obrigado. Vamos ficar em pé? Lana, muito obrigado. Cláudio, muito obrigado. Hoje foi tremendo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você.